Hoje nos aventuraremos pelas profundezas das 10 parábolas mais marcantes da Bíblia, desvendando os segredos eternos e as verdades inspiradoras que ecoam através dos tempos. Prepare-se para ser transportado a um mundo onde o divino se encontra com o humano, onde cada palavra proferida por Jesus é como um raio de luz iluminando o caminho da alma. Junte-se a nós nesta emocionante exploração das narrativas que transcendem o tempo e o espaço, enquanto mergulhamos no coração das parábolas que continuam a ecoar em nossos corações até hoje. Embarque conosco nesta jornada única e inscreva-se agora para não perder nenhum momento dessa incrível exploração espiritual. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar conteúdo inspirador como este. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas do divino e encontrar luz nos ensinamentos de Jesus. O semeador. Na misteriosa parábola do semeador, somos transportados para os campos da alma humana. A imagem do semeador lançando sementes nos diferentes solos ilustra a resposta variada das pessoas à palavra de Deus. Essa história nos desafia a avaliar o solo de nossos corações, garantindo que estejam prontos para receber a semente da verdade divina. Aquelas sementes que caem à beira do caminho representam os corações endurecidos, incapazes de compreender a mensagem divina, pois são facilmente devoradas pelo inimigo. Os corações rochosos são como o solo superficial, que recebem a palavra com alegria, mas não conseguem suportar as provações da vida. As sementes entre os espinhos ilustram aqueles que, embora recebam a palavra, são sufocados pelos cuidados deste mundo e as riquezas, tornando-se infrutíferos. E por fim, as sementes lançadas em solo fértil germinam e produzem uma colheita abundante, representando aqueles que ouvem e entendem a palavra, vivendo de acordo com ela e compartilhando-a com outros. Essa parábola nos leva a refletir sobre a qualidade do solo de nossos corações, incentivando-nos a buscar a fertilidade espiritual para que possamos crescer e frutificar na vida cristã. O bom samaritano. Prepare-se para se emocionar com a parábola do bom samaritano. Em um mundo onde a compaixão muitas vezes escasseia, essa história atemporal nos lembra da importância de estender a mão para o próximo necessitado, independentemente de quem sejam. A narrativa começa com um homem descendo de Jerusalém para Jericó e caindo nas mãos de assaltantes, que o deixam meio morto à beira da estrada. Tanto um sacerdote quanto um levita passam pelo homem ferido sem prestar socorro, mas um samaritano, inimigo cultural dos judeus, se compadece dele e cuida de suas feridas. Ele o leva para uma hospedaria, paga por seus cuidados e promete retornar para garantir que ele seja bem cuidado. Essa parábola desafia nossos preconceitos e nos lembra da importância de praticar o amor ao próximo sem restrições. O samaritano representa o amor incondicional e a compaixão que devemos demonstrar em relação a todos, independentemente de sua origem ou status social. Ele nos ensina que o verdadeiro amor ao próximo não conhece fronteiras ou limites e nos desafia a fazer o mesmo em nossas próprias vidas, estendendo a mão para aqueles que precisam de ajuda e cuidado. O filho pródigo. Emoções à flor da pele na parábola do filho pródigo. A jornada de um filho rebelde que retorna ao amor incondicional de seu pai ecoa em nossos corações. A história começa com um filho mais novo que pede sua parte da herança ao pai e parte para uma vida de luxúria e excessos. No entanto, depois de desperdiçar toda a sua herança e enfrentar tempos difíceis, ele decide retornar à casa de seu pai e se arrepender de seus pecados. O pai, cheio de compaixão e amor, corre para encontrar seu filho e o recebe de braços abertos, celebrando seu retorno com alegria. Enquanto isso, o filho mais velho, que permaneceu fiel ao pai, expressa ressentimento pela festa em honra do filho pródigo. No entanto, o pai lembra a ele que o filho perdido foi encontrado e que sua volta merece celebração. Essa parábola nos lembra do amor incondicional e da misericórdia abundante de Deus, que sempre está disposto a nos receber de volta, independentemente de nossas falhas e erros passados. Ela nos ensina sobre o verdadeiro significado do arrependimento e do perdão,
bem como sobre a importância de celebrar a redenção e a restauração. O bom pastor. Prepare-se para se sentir seguro sob os cuidados do bom pastor. Na parábola do bom pastor, Jesus se retrata como o pastor amoroso que cuida de suas ovelhas com zelo e dedicação. Ele enfatiza sua disposição em dar a vida por suas ovelhas, protegendo-as do perigo e do mal. A imagem do pastor que conhece suas ovelhas pelo nome e as guia para pastagens verdejantes e águas tranquilas transmite uma mensagem de conforto e segurança. Ele está sempre presente para nos proteger e nos guiar, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa parábola nos lembra de nossa identidade como ovelhas do rebanho de Cristo e da certeza de que somos amados e cuidados por nosso bom pastor. Ela nos ensina a confiar na orientação de Deus em nossas vidas e a encontrar descanso e segurança em sua presença constante. O trigo e o joio. A parábola do trigo e do joio nos proporciona uma reflexão profunda sobre a convivência entre o bem e o mal neste mundo. Jesus nos lembra da dinâmica entre essas forças, ilustrando como o Filho do Homem semeia boas sementes em seu campo, representando a disseminação da verdade do Evangelho. Contudo, à noite, um inimigo semeia joio entre o trigo, simbolizando a influência maligna no mundo. Quando os servos percebem o joio crescendo junto com o trigo, questionam se devem arrancá-lo, mas o dono instrui que ambos cresçam juntos até a colheita. Isso porque arrancar o joio poderia prejudicar o trigo. Na colheita, os ceifeiros separarão o joio para ser queimado e o trigo para ser armazenado no celeiro. Essa parábola nos recorda da paciência de Deus em permitir a coexistência do bem e do mal temporariamente, assegurando-nos que haverá um dia de prestação de contas, quando Deus separará os justos dos injustos. Ela nos desafia a perseverar na fé, confiando na promessa da justiça divina e na vitória final do bem sobre o mal. A Grande Ceia. Prepare-se para uma celebração de inclusão na parábola da Grande Ceia. Jesus nos convida para a festa do Reino de Deus, onde todos são bem-vindos. Na história, um homem oferece uma grande ceia e envia convites para muitos convidados. No entanto, um por um, começam a inventar desculpas para não comparecer. Em resposta, o anfitrião instrui seus servos a convidarem os pobres, aleijados, coxos e cegos, garantindo que sua casa seja cheia. Essa parábola destaca a natureza inclusiva do reino de Deus e o convite universal à salvação. Ela nos desafia a não recusar o chamado de Deus, mas a participar plenamente do banquete celestial, independentemente de nosso passado ou status social. Além disso, nos lembra da responsabilidade de compartilhar o Evangelho com todos, garantindo que ninguém seja excluído da mesa do Senhor. A ovelha perdida. Prepare-se para se emocionar com a parábola da ovelha perdida. Jesus compartilha a história de um pastor que deixa o rebanho de 99 ovelhas para buscar a única ovelha que se perdeu. Quando ele a encontra, ele a carrega de volta para casa com grande alegria, e todos na comunidade se regozijam com a ovelha que foi encontrada. Essa parábola revela o coração compassivo de Deus em relação aos perdidos, destacando seu desejo de restaurar e reconciliar cada pessoa com ele mesmo. Ela nos ensina sobre a importância de cada indivíduo aos olhos de Deus e sua disposição em buscar incansavelmente aqueles que se desviaram. Nos convida a seguir o exemplo do bom pastor, estendendo a mão para aqueles que estão longe de Deus, compartilhando o amor e a graça redentora que ele oferece. As 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta sobre a importância da prontidão espiritual para seu retorno. Ele compara o reino de Deus a um casamento onde as virgens devem estar preparadas com lâmpadas acesas. 5 delas são prudentes e trazem óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 são imprudentes e não se preparam. Quando o noivo chega à meia-noite, as virgens imprudentes correm para comprar óleo, mas é tarde demais e a porta é fechada. Essa parábola nos lembra da necessidade de vigilância e preparação espiritual constante enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Devemos estar prontos para encontrá-lo a qualquer momento, mantendo nossa fé viva e nossa luz brilhando.
Ela nos exorta a não sermos negligentes em nossa jornada espiritual, mas a sermos diligentes em buscar uma relação profunda com Deus e em viver uma vida de retidão e santidade. O rico e Lázaro. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus nos confronta com as realidades da justiça social e da eternidade. Ele conta a história de um rico que vivia luxuosamente enquanto um mendigo chamado Lázaro mendigava à sua porta. Após a morte, Lázaro é levado para o seio de Abraão, enquanto o rico é atormentado no inferno. O rico clama por misericórdia, mas é informado de que ele teve sua boa vida na terra, enquanto Lázaro sofreu. Essa parábola nos adverte sobre as consequências do egoísmo e da falta de compaixão. Ela destaca a importância de vivermos uma vida em conformidade com os valores do reino de Deus, mostrando amor e compaixão pelos necessitados ao nosso redor. Além disso, nos lembra das realidades da eternidade e da importância de vivermos com uma perspectiva eterna em mente. O fariseu e o publicano. Prepare-se para uma lição profunda de humildade na parábola do fariseu e do publicano. Jesus contrasta a oração arrogante do fariseu com a humilde súplica do publicano. O fariseu se orgulha de sua retidão e justiça, enquanto o publicano reconhece sua indignidade diante de Deus. No final, é o publicano que volta justificado para casa, enquanto o fariseu não é exaltado. Essa parábola nos lembra da importância da humildade e da sinceridade em nossa relação com Deus e com os outros. Ela nos alerta contra a autojustiça e o orgulho espiritual, mostrando que aqueles que se exaltam serão humilhados, enquanto os humildes serão exaltados por Deus. Nos desafia a abandonar a pretensão e a nos aproximarmos de Deus com humildade e contrição, reconhecendo nossa necessidade de sua graça e perdão. Neste vídeo, exploramos as 10 parábolas mais marcantes da Bíblia, revelando suas mensagens eternas e impactantes. Cada parábola oferece uma visão única sobre o amor, a misericórdia e a justiça de Deus, convidando-nos a uma jornada espiritual de reflexão e transformação. Que essas histórias continuem a ressoar nos corações e mentes das pessoas, orientando-as no caminho da verdade, da compaixão e da redenção.